A sugestão de hoje é para aqueles que gostam de ler biografias, memórias. O livro que trago me deu muito prazer em sua leitura. Apresento Selton Mello, Eu Me Lembro, da Jambô Editora. No meu ponto de vista, Selton Mello é um dos grandes atores da nossa atualidade. Embora, por seu tipo físico, não seja exatamente aquilo que se chama galã, ele é um ator com uma capacidade de reinvenção extraordinária. Ele nunca se repete. A cada papel é um novo Selton que eu enxergo. Além disso, eu vejo nele uma pessoa muito rica interiormente, com muita bagagem de leitura, com muita bagagem de reflexão. Como surgiu esse livro? Próximo a fazer 50 anos de idade e comemorar 40 de carreira, ele pediu a 40 pessoas que lhe enviassem perguntas às quais ele responderia. E as respostas a essas perguntas nos dão um panorama de quem é o Selton Mello pessoa, o Selton Mello ator, quais foram os momentos mais difíceis da sua carreira, que momentos lhe deram prazer, como era a sua vida em família. E assim nós temos um quadro geral do Selton Mello. As pessoas que ele convidou para lhe enviarem perguntas são as seguintes: Fernanda Montenegro, Matheus Natchergali, Larissa Manoela, Paulo José, Lázaro Ramos, Fábio Assunção, Patrícia Pilar, Rodrigo Santoro, Alice Wegman, Wagner Moura, Zezé Mota, Oberdan Júnior, Letícia Sabatella, Moacir Franco, Raí, Johnny Massaro, Pedro Paulo Rangel, Lívia Silva, Guel Arraes, Jackson Antunes, Marjorie Estiano, Pedro Bial, Natália Timber, Camila Pitanga, Zuenir Ventura, Fernanda Torres, Débora Falabella, Dira Paz, Simone Spoladori, Jefferson Tenório, Letícia Colim, Rolando Boldrin, Christian Malheiros, Araci Balabanian, Luana Xavier, Tonico Pereira, Ana Paula Maia, Emílio Orciolo Neto, Arthur da Pieve e Danton Mello. As perguntas e as respostas são muito boas. Há uma pergunta, inclusive, que me encantou. Ela é praticamente um texto, e eu vou ler aqui para vocês, que é a pergunta inicial do Matheus Natchergali. Ele diz assim: lá vai o cabrito montanhês, fronte ornada em cornos magníficos, coração invisível batendo sob o tronco firme, pedras finas e terminadas em delicados cascos, subindo, obstinado e sozinho, a colina pedregosa que leva ao cume vertiginoso do topo de um mundo. Daqui, vê-se o perigo da marcha, a fenda em cada encosta, a solitude do quase cair e as pedrinhas que rolam após cada passo perigoso à beira do precipício. Vejo cada passo, sinto cada susto, tropeço junto, pulo na cadeira. De lá a cabra montesa, a de olhar doce, doce balido, convoca os bovídeos abaixo para a marcha lenta e constante rumo ao pico do monte. Desde lá, a paisagem que ficou para trás já não importa mais. Ali é mais frio ou infernalmente mais quente, o vento castiga e assobia, mas aquilo que espera depois do rochedo pontiagudo é mais bonito que qualquer saudade. E o capim mais verde, que talvez exista, rebrilha mais que a dor dos perigos ou a tristeza pelos que rolaram terra abaixo por vacilo ou traição do abismo.
Ali na estrada inclinada há sustos e tropeços, mas há também um silêncio bom e um sopro divino. Olhando para o tudo distante, quase para sempre só, o bode expiatório, aquele que tira os pecados do mundo, o sempre imolado para rir ou chorar, rumina a relva, planeja um futuro. Vejo daqui, mais de longe que de perto, a solidão e a ternura do lindo caprino. Olho com alguma inveja e muito espanto para as trocas sazonais em seu manto protetor. Uma capa de lã cinzenta e resistente para os invernos, um couro macio e dourado para os dias de sol ardente. Ouço o balido. É um lamento? Não. É o Capricórnio partindo e chamando para a longa travessia. Já não importa se faz calor ou se há tempestade à vista. Ficar dói mais do que partir. Me espera, Celton. Vou com você, porque te gosto bom, e porque agora, lá bem longe, vi também a mesma estrela. É lindo. Mas vamos então às respostas do Celton. Claro que eu marquei aqui uma infinidade de trechos e que não vou conseguir ler todos, mas separei inicialmente aqueles que falam sobre leitura, porque como uma leitora e professora de literatura, essas partes sempre me chamam a atenção. Então, o Jefferson Tenório pergunta: que livros ou autores foram fundamentais para a sua formação intelectual e para a sua visão do mundo? Nossa, cara, muita coisa. Mas Machado de Assis na veia. Amo Machado, o jeito que ele escreve, a fina ironia do Machado, que escrevia com a pena da galhofa usando a tinta da melancolia. Eu sou fã do Machado. Sou louco por Dostoiévski, Fyodor Dostoiévski, escritor russo. Eu amo Dostoiévski. Amo o jeito que Dostoiévski fala das nossas neuras, das nossas culpas. É muito humano. Parece que eu posso tocar os personagens dele. Eu amo, 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 amo demais. Sempre quis fazer uma coisa baseada em Dostoiévski. E agora vou fazer. O último roteiro que escrevi foi em 2022. Fui morar fora e escrevi um filme novo. E esse filme é baseado num conto do Dostoiévski. Clarice Lispector. Sempre. Tudo da Clarice. Até as cartas da Clarice me espantam. Saramago, Cortázar, Rubem Fonseca, Ítalo Calvino, Lúcio Cardoso. Crônica da Casa Assassinada é um acontecimento, uma coisa fora da curva, impressionante. Ah, cara, tô sempre lendo. E tem sempre 2 ou 3 livros na minha cabeceira. Porque vou lendo, aí pulo para o outro, vou para o outro, aí tenho saudade do anterior, volto. Eu sou desse tipo de leitor. Nas respostas dadas a Larissa Manoela, tem uma que diz assim: precisamos seguir atentos, sempre estudando, ligados nos movimentos, nas mudanças e não nos deixando estagnar. Precisamos estudar muito, ler muito, porque a gente vive numa época pobre e letrada. Deu ruim no mundo. É a era da exaltação da mediocridade. Portanto, redobre a vigilância. Respondendo para Lívia Silva, ele diz assim: acho que as redes sociais empobreceram nossa imaginação. Conheço muita gente, por exemplo, que não lê. A gente falava sobre isso, né, Lívia? Sempre te incentivei a ler. Eu te envio livros, sempre falamos da importância da leitura. Ler abre horizontes. Ler dá consistência para a nossa linguagem. Como atores, a gente ganha mais traquejo expressivo. É preciso entender e fortificar a expressão. A força máxima
da nossa expressão, a nomenclatura adequada. Lendo, a gente fica apto a fazer trabalhos de época com desenvoltura. Eu fiz muitos trabalhos de época, amo fazer. Mais adiante, ele responde para o Guel Arraes e fala sobre arte e diz assim: a arte é uma coisa que ilumina muito a vida de quem faz e também de quem se depara com o que fazemos. Vejam que lindo, é quase a frase de um poeta, algo que ele diz para Natália Timber. Sempre segui expressando o que eu dizia. Aliás, desculpe. Sempre segui expressando o que eu sentia, buscando poesia onde não há sequer indício de encanto. Depois, então, quase lá no final do livro, ele responde vamos ver para quem? Ele responde para o Arthur Dapiev, que lhe faz uma pergunta sobre alguma coisa ocorrida no filme Cheiro do Ralo, e ele diz assim: se fosse o Lourenço do Cheiro do Ralo, ouvindo isso diria sem nenhuma alma, a vida é dura. Mas o Selton está de olho em tudo e sente tudo muito. A Clarice Lispector fala coisas do tipo: eu queria sentir menos. Ela fala alguma coisa disso, do quanto é penoso para ela essa porosidade, essa capacidade de sentir as dores do mundo. Nossa, se você me perguntasse se eu gostaria de voltar no tempo e conhecer alguém, bater um papo com alguém, eu diria Clarice Lispector. Se eu pudesse voltar no tempo e conhecer alguém, seria Clarice. E veja a beleza da arte, da literatura, da educação, né? Ela não está mais aqui. E eu não tenho como conversar com a Clarice. Mas eu converso com a Clarice quando leio as coisas dela. Ela ilumina o meu pensamento, ela me faz enxergar coisas, ela faz com que eu me enxergue melhor, e isso é uma coisa muito poderosa. Então, como ator, como diretor, eu tento fazer com que o público sinta alguma coisa, mais do que veja. Eu quero que ele sinta alguma coisa. E essa é uma das coisas mais bonitas que eu venho fazendo nesses 40 anos. Se você me perguntasse se eu gostaria de conhecer alguém e de bater um papo com alguém, eu não precisaria desejar voltar ao passado. Eu diria que eu gostaria de conversar com o Selton Mello. Eu gostaria de conhecer esse rico mundo interior de leituras que ele tem. Eu gostaria de trocar ideias. Ele não pode mais encontrar com a Clarice a não ser através da sua obra. Eu também posso encontrá-lo através da sua obra, dos filmes que escreveu, que dirigiu, nos quais interpretou, mas eu ainda tenho a possibilidade, quem sabe um dia, de poder sentar com este grande leitor, que é o Selton Mello, com este grande ator que eu admiro, e bater um papo com ele. Enquanto isso não acontece, vamos nos deliciando com os seus trabalhos e com o que está neste livro. Boa leitura!